boa noite a todos. Muito boa noite para você. O aumento de casos de Covid-19 causado principalmente pela nova variante Ômicron e também o surto de casos de influenza que atinge o Brasil desde o final do ano passado tem tido como consequência um aumento de funcionários em licença médica. Nos Estados Unidos, por exemplo, muitos negócios reduziram o tempo de operação por falta de trabalhadores. Na aviação civil, por conta do alto número de casos de tripulação que estão doentes, já são centenas de voos cancelados pelo mesmo motivo. Exatamente, Israel. E essa realidade tem também adiado a volta ao trabalho presencial ou mesmo híbrido. E aí todo mundo pergunta, como ficam os direitos dos trabalhadores neste momento? Nosso convidado dessa noite aqui no Band Entrevista é o juiz do trabalho, Marco Antônio Folegatti. Tudo bem, doutor Marco Antônio? Obrigado pela atenção com o Grupo Bandeirantes. Boa noite para o senhor. Boa noite, eu que agradeço o convite, Solange, Israel, e venho aqui para ajudar, trazendo alguma informação a mais, né? Entendendo que nos dias de hoje é de informação que nós mais precisamos para poder nos orientar e definir nossas condutas nesses tempos ainda difíceis, né? Exatamente, acabar com as fake news. E a pergunta que eu deixo para o senhor é aquela que eu acabei de comentar. Todo mundo achava que a pandemia tinha acabado e a Ômicron veio aí surpreendendo todo mundo. Eu pergunto para o senhor, como ficam os direitos dos trabalhadores neste momento, doutor? Muito bem. Nós tivemos, né, em momentos anteriores, legislação específica para a situação da Covid, da pandemia. O governo editou medidas provisórias no ano de 2020. Essas medidas foram reeditadas no ano passado. Neste momento, nós não temos norma específica que regulamente a situação de trabalhadores na pandemia. Nós temos as regras gerais, porque todas as anteriores foram regulamentadas em medidas provisórias que têm prazo de vigência e não foram convertidas em lei. Então, hoje, nós temos as regras gerais para pautar toda a situação que diga respeito aos trabalhadores. Já que não existe lei, o trabalhador ele não está respaldado, então? Não é que não existe uma lei, não existe uma lei específica. Então, sim. As regras gerais já postas, CLT, legislação previdenciária, não é? Se ele precisar de um afastamento maior do que 15 dias, por exemplo, ele terá direito ao auxílio-doença, pago pela Previdência Social, mas são todas regras voltadas para qualquer tipo de doença, seja uma dengue, seja uma gripe, seja a Covid, né? Doutor, muita gente apostou que a pandemia da Covid-19 ia durar poucos meses aqui no Brasil e a gente já está no segundo ano de infecções, de internações relacionadas à doença. Agora também a gripe H3N2 também está motivando também muitos casos aqui do nosso país, principalmente na região metropolitana. Mudou muita coisa do teletrabalho, do home office para o trabalho na vida real? O senhor acredita que o que é cobrado hoje presencialmente também é cobrado e possa ser cobrado nesse sistema home office, doutor? Pois é. Muitas atividades, elas sequer foram compatíveis com o home office, né? Então, foi aquele problema da primeira fase em que, com o lockdown, as empresas, restaurantes tiveram até que ficar fechados, paralisaram totalmente as suas atividades. Outras conseguiram se adaptar e estabelecer esse trabalho remoto via celular, via computador ou de alguma forma telemática, para que o trabalho continuasse e o empregado não ficasse ocioso. A gente nota que o trabalho em casa, num primeiro momento, ele exigiu adaptação, as pessoas ainda não tinham os equipamentos necessários, não tinham uma estrutura necessária. Hoje, podemos dizer que as pessoas estão muito mais adaptadas a esse tipo de comunicação, até que nós estamos usando aqui nesse momento, né, pelos programas aí, sistemas de comunicação. O grande problema que surge agora, e a gente percebe isso, é você, dentro de casa, conseguir separar o seu momento de trabalho do seu momento de lazer, porque é tudo num lugar só. E isso gera discussão sobre horas extras, se o empregado tem direito ou não às horas extras no trabalho que ele faz em casa, e as questões trabalhistas vão surgindo em função dessas novas realidades. E aí o juiz fica como nessa conta? Quando o trabalhador reivindica a hora extra para a empresa e a empresa fala, não, você estava na sua casa. Como é que fica essa situação para o juiz? Exato. O juiz também tem que se virar nos 30, né? Tem que ficar adaptado à realidade, conhecendo a nova realidade. Isso é muito legal, porque mostra que o direito é vivo, né? O direito ele não é algo que pode prever tudo. Então, diante de novas situações, a gente tem que também adaptar os institutos jurídicos já existentes. Então, uma regra geral que a gente pode estabelecer
é que o teletrabalho não dá direito à hora extra. Exatamente por uma presunção de que você não consegue controlar a jornada do seu empregado quando ele está em casa. Mas é uma presunção que pode ser, né, demonstrado que o contrário se verifica. Se você tem formas de controlar o tempo exato que o seu empregado está trabalhando, e vamos reconhecer que isso hoje em dia não é muito difícil, porque se ele trabalha dentro de uma plataforma, se ele trabalha conectado por meio de um login, você vai saber exatamente a hora que ele se conectou e a hora que ele se desconectou. Então, não é uma verdade absoluta que ele não terá direito a horas extras. Doutor, então hoje cada caso é um caso dentro do mercado de trabalho e também dentro das empresas que adotaram o sistema home office, doutor? Dá para dizer isso, Israel, dá para dizer isso, porque nós vamos ter que descobrir como esse trabalhador está desempenhando as suas tarefas, por meio de que equipamento, se existe um sistema interno ou não da empresa, para deixar mais claro, né, e com uma regra bem clarinha assim, e objetiva, a questão é possível ou não é possível controlar exatamente a jornada? Essa possibilidade de controle vai poder definir se vai ter direito à hora extra ou não. Então aí a gente vai ficar nessa questão da conta, o trabalhador também faz a conta junto com a empresa, ao contrário da França, né? Porque na França, já há muito tempo, se o trabalhador receber uma mensagem da empresa fora do horário de trabalho dele, né, a empresa é multada, né? Existe alguma determinação de multa para a empresa, por exemplo, que não deixar o funcionário, o trabalhador entrar para trabalhar se ele não estiver vacinado, doutor? Essa é uma questão muito importante e, assim, em pauta no judiciário neste momento, né? A possibilidade do empregador exigir ou não do seu empregado que ele se vacine. E o que tem prevalecido é o seguinte, partindo de uma premissa, Solange Israel, o empregador, ele tem responsabilidade pelo meio ambiente do trabalho, pela qualidade do ambiente de trabalho. Por isso, se lá tem ruído, ele tem que dar equipamentos de proteção, senão ele paga adicional de insalubridade. Se lá tem alguma coisa que faz mal para a saúde, o empregado adoece, ele pode ser condenado a pagar indenizações. Então, hoje se entende que não há decisão ainda em tribunais superiores a esse respeito, mas o que tem prevalecido é que o empregador pode sim, cuidando do ambiente dele, exigir que só entre naquele ambiente quem já esteja vacinado. O que ele não pode fazer? Ele não pode pegar esse empregado pela mão e levar lá no posto de saúde para ele tomar vacina, ou pegar a força mesmo e levar. A vacinação forçada é proibida, mas institutos, situações em que o indivíduo que decide não se vacinar fique privado de algum direito, isso é reconhecido, até por decisão do Supremo Tribunal Federal. Numa ação direta de inconstitucionalidade, o ministro Lewandowski sinalizou dessa forma. E isso nós estamos trazendo para o mundo do trabalho. Então, eu não posso obrigar meu empregado a se vacinar, mas eu posso dizer para ele, mas para entrar aqui no local de trabalho, você tem que me apresentar a carteirinha de vacinação. E a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco, porque o Band Entrevista faz a primeira parada e volta em instantes falando sobre os direitos, ou melhor, novos direitos trabalhistas aqui no Brasil. O Band Entrevista está de volta e hoje a gente fala sobre os direitos do trabalhador nesta época de pandemia, Ômicron e H3N2 juntas. Nosso convidado dessa noite é o juiz especialista em direito do trabalho, Dr. Marco Antônio Folegatti. Solange Moraes. Doutor Marco, o senhor estava comentando agora há pouco em relação à empresa ter o direito de não permitir o trabalhador de entrar para trabalhar se ele não estiver vacinado. Mas vamos para o outro lado. E se o trabalhador for contaminado dentro da empresa, qual a responsabilidade? Estabelecemos há pouco uma premissa de que o empregador é responsável pela qualidade do ambiente de trabalho. Logo, se ele se contaminou e ficar demonstrado que ele se contaminou nesse ambiente de trabalho, qualquer eventual dano advindo da doença, né, da Covid, pode ser responsabilidade desse empregador. Ele pode ser condenado a pagar alguma indenização. E para apurar isso, como que nós faríamos? Nós teríamos que verificar se ele adotou todos os protocolos de segurança, se forneceu máscaras, se colocou álcool em gel acessível a todos esses trabalhadores. E até aí é que justifica o fato dele exigir
a vacinação dos outros colegas, porque isso, se não elimina a possibilidade da contaminação, há estudos que demonstram que ao menos reduz essa possibilidade. Então, até por conta dessa responsabilidade, é que ele pode exigir a contrapartida dos empregados. Doutor, e nesse momento que a gente pensa no vírus H3N2, a Covid-19, sintomas muito parecidos, muita gente está indo às unidades de pronto atendimento, às unidades básicas de saúde, e vários são sintomas, e várias pessoas pegam sintomas muito parecidos, uma vez dá um atestado de 5 dias, outro de 14 dias, depois tem gente que está pegando um atestado de 10 dias nesse momento. Várias empresas estão recebendo diversas receitas médicas de cada funcionário. Nesse momento, o senhor acha que a empresa pode ver com maus olhos esse funcionário e até mesmo demiti-lo, e aí ele pode entrar com uma ação protocolada perante o judiciário, doutor? Israel, eu penso que tempo de afastamento, a própria necessidade do afastamento, isso é questão médica. Não é o advogado, não é o RH, não é o empregador. Quem vai decidir se esse empregado precisa ou não ficar afastado, nem mesmo por quanto tempo. Então, se o empregado tem um atestado médico dizendo que ele deve permanecer afastado durante tantos dias, e no atestado vai ter lá o CID, né? O código da doença. É por H2N3, é por Covid, enfim. Ele tendo esse atestado, seria imprudente da parte dele se fazer presente no local de trabalho. Sim. Talvez isso pudesse gerar uma punição, e não o contrário, dele ter uma indicação médica de permanecer isolado e respeitar essa orientação, e não se apresentar no local de trabalho, sob pena de contaminar todo o restante da equipe, porque são as duas, né, seja uma quanto a outra, são doenças altamente transmissíveis. Se você está ali num escritório, num ambiente fechado, no dia seguinte todos estarão com a doença. Então, não deve o empregador ver com maus olhos e nem tampouco deve contrariar, a não ser que também disponha de um serviço de medicina, lá um médico do trabalho, que possa acompanhar mais de perto, porque de repente essa primeira avaliação que foi feita, né, a gente sabe que está sendo muito difícil, inclusive o atendimento médico, filas de horas, profissionais da saúde aí estão se desdobrando para cobrir o atendimento que está sendo demandado. Então, se houver um outro médico que diga, não, agora você já está melhor, os sintomas já passaram, você já tem condições de voltar, mas tudo com respaldo médico. Vamos falar, doutor, em relação aos testes, né? A gente sabe que a testagem, apesar de estar faltando teste no Brasil, a testagem é a maneira que a gente tem aí como termômetro para avaliar a Covid-19. A empresa também é obrigada a oferecer esse serviço para o trabalhador? Ou seja, a testagem? Obrigação de testar, talvez não. Né? Porque quando surgiria o interesse na testagem? Talvez no aparecimento de primeiros sintomas. O que poderia obrigar, talvez, uma empresa a testar seria a exigência da apresentação do resultado de um teste para acessar o seu ambiente. Veja, nós falamos há pouco sobre exigir comprovante de vacina. Sim. Se eu, empregador, além da vacina, você tomou a vacina, mas ok, isso não corresponde que você não esteja contaminado. Então, eu quero o teste. Nesse momento em que o empregador faz a exigência, ele tem que possibilitar, dar meios desse empregado fazer o teste e custear, porque é uma exigência que ele está fazendo que não poderia se fazer assim de qualquer pessoa, para garantir a segurança do ambiente dele. Então, as expensas dele também. Doutor, e hoje, dentro dos fóruns, aumentou a demanda de pessoas que procuram ajuda perante ao direito e perante ao trabalho que o senhor exerce para buscar uma solução em problemas relacionados ao mercado de trabalho? Como é que o senhor visualiza dentro do fórum essa demanda toda? Pois é, Israel, eu estou até com saudade do fórum, porque infelizmente a gente conseguiu retornar às atividades presenciais, né? Evidente que a justiça continua pelas audiências telepresenciais e as demandas nos chegam também dessa forma, porque o processo hoje é 100% eletrônico e as plataformas são acessíveis. Não é possível afirmar que as demandas trabalhistas aumentaram ou diminuíram por conta da Covid. Sim. Houve um momento, sim, em que até pela dificuldade de acesso das partes aos advogados, os advogados não estavam indo para o escritório, não estavam atendendo, algumas demandas urgentes somente apareciam. Mas, se formos verificar em número de processos por ano, a média se manteve, pelo menos aqui em São José dos Campos, na nossa região,
não notamos nem oscilação para mais e nem para menos, mantendo o mesmo número de ações que normalmente se via a cada ano em cada vara do trabalho da região. E a gente vai comentar também no próximo bloco sobre demissões no mercado de trabalho, empresas que infelizmente fecharam as portas porque o Band Entrevista vai fazer mais uma parada e daqui a pouco a gente volta com novas informações. Último bloco do Band Entrevista dessa noite, que recebe o juiz do trabalho, Marco Antônio Folegatti. Claro, várias perguntas hoje, hein, Solange? Exatamente. Sobre o direito do trabalhador nessa pandemia, né? A gente achou que tinha acabado, né, doutor Marco? E a Ômicron veio aí, não acabou, ainda estou por aqui. Bom, enfim, não é hora de brincar, é hora da gente acabar com as fake news. E que a gente sabe é que muitas empresas quebraram durante a pandemia, logo no início da pandemia, e muitas empresas ainda continuam em dificuldade financeira para honrar com o compromisso de pagar os funcionários. Aquele funcionário que não recebeu a indenização trabalhista, aquela empresa que não está recolhendo os direitos do trabalhador, como é que a justiça tem lidado com essa situação? A falência, Solange, não retira do trabalhador um direito sequer, né? Ele já trabalhou, ele já fez a parte dele da relação de trabalho, já prestou o serviço. Agora ele tem direito de receber. Infelizmente, nós vimos mesmo um número enorme de empresas que com a pandemia não conseguiram se sustentar, algumas que sequer podiam abrir as portas no comércio ou coisa parecida. E aí não tem jeito, né? O próprio empregador está numa situação talvez tão ruim quanto a dos seus empregados. A gente vê gente, inclusive, sofrendo psicologicamente com isso, porque existem muitos empregadores conscientes das suas responsabilidades e que se preocupam com as famílias dos seus empregados, mas todo mundo se alimentava da mesma fonte. Os direitos trabalhistas são assegurados, mas uma vez que não tem dinheiro, né, isso um sem número de casos no fórum, lá na Quarta Vara de São José, onde eu atuo, de pessoas que têm o direito reconhecido, já o crédito até contabilizado, já sabe até o valor de quanto tem de direito, só que o empregador fechou, não tem nenhum bem na empresa, não tem bens pessoais, e fica aquela situação de que onde não tem pão, não vai ter como satisfazer, né, a fome de ninguém. É muito difícil, é triste, mas é um quadro que nós assistimos aí nos últimos anos. E nas empresas, doutor, hoje no mercado de trabalho a gente vê que tem empresa aí que fechou as portas. Não em São José dos Campos, mas em Taubaté, um cenário desse foi a Ford, que decidiu não investir mais no Brasil, investir na Argentina, levar toda a sua planta para lá. LG também fechou as portas e muita gente perdeu os postos dentro do mercado de trabalho. A Justiça tem identificado casos como esse para falar assim, olha, fechamos as portas e vamos demitir os funcionários no pior momento da pandemia, no cenário econômico e financeiro muito delicado, doutor? Infelizmente, hoje no nosso país, nós não temos distinção, em termos de regulamentação, de legislação trabalhista, nós não temos distinção entre uma dispensa individual e uma dispensa coletiva. Sim. A reforma trabalhista de 2017 trata a dispensa de um empregado e a dispensa de 1.000 empregados como se fosse a mesma coisa. Embora já houvesse jurisprudência em sentido contrário, nós tivemos um caso paradigmático aqui em São José dos Campos, que serviu de jurisprudência para o Brasil inteiro, quando mais de 4.000 empregados de uma empresa foram dispensados, e a Justiça anulou regionalmente, né, no âmbito do nosso tribunal aqui, que tem jurisdição em São José, anulou as demissões, obrigando o empregador a negociar com o sindicato para que esse processo não fosse tão traumático. Mas, infelizmente, essa decisão não foi confirmada no Tribunal Superior do Trabalho à falta de uma legislação específica. E quando o legislador regulamentou, ele regulamentou para dizer, não, é tudo igual, não tem diferença alguma entre mandar embora 1 ou 1.000. E isso deixa a própria Justiça sem nenhuma ferramenta para intervir. É bem verdade que a Justiça atua mediante provocação, mas Ministério do Trabalho pela fiscalização, sindicatos profissionais, os sindicatos que defendem os interesses dos trabalhadores, ficam sem nenhum respaldo legal para impedir esse movimento. E a sociedade é quem experimenta o prejuízo, porque ninguém deixa de perceber numa cidade em que milhares de trabalhadores perdem emprego, os efeitos maléficos disso para a economia, e com tantas pessoas
sem terem como sustentar as famílias, isso é visível a qualquer um que esteja minimamente atento, né, ao seu município, à sua vizinhança. Doutor Marco, nós comentamos já que no início da pandemia, né, tivemos aí algumas adequações das leis trabalhistas, redução do horário de trabalho, redução de salário, né? O senhor acredita que a pandemia veio para que fosse revista a lei trabalhista no Brasil? A gente deve ter daqui para frente alguma adequação pós-pandemia? Não me parece, Solange. De fato, foram assim normas de reação, né, num momento ali diferente e que exigiu uma resposta rápida. E a preocupação até era buscar desonerar o empregador, né, dilatando o prazo para recolhimento de fundo de garantia, permitindo o banco de horas de formas mais elastecidas, mais fáceis do que o normal, o próprio teletrabalho. Mas que, infelizmente, não parece que a pandemia serviu para amadurecer conceitos, para inspirar novas regulamentações, seja na área trabalhista, seja no campo até humano. Me parece que a pandemia, às vezes, para alguns, parece que não existiu. Sim. De maneira que nem mesmo as lições boas que possamos extrair dessa situação absolutamente lamentável e triste que foi essa pandemia, nem mesmo aquilo que de bom se poderia extrair, a gente vê que vai acontecer. Ok, então. Em relação às PLR, só para a gente encerrar esse bloco, para a gente encerrar o Band Entrevista, Solange, participação de lucros de funcionários. O mercado de trabalho tem exigido, algumas empresas ganharam, outras perderam. Empresas podem pedir alguma alternativa perante a justiça, até mesmo, doutor, para não pagar PLR, ou isso está fora de cogitação? Israel, a PLR é um direito que ele não é assegurado de plano. É um instituto regulamentado por lei, mas a lei que instituiu a PLR fala que ela pode ser paga. E como que se define o valor, como será paga? É por meio de negociação coletiva. Então, a empresa negocia com o sindicato, ou o sindicato patronal negocia com o sindicato dos trabalhadores esse benefício. Então, se uma empresa passou muita dificuldade nos anos 2020 e 2021, muito provavelmente, na negociação que discutiria a PLR, ela chega com o balancete, mostra lá para o sindicato e fala assim, gente, esse ano o PLR não dá nem para conversar com escrito, porque não tivemos lucros, tão poucos resultados, não há o que dividir num período em que a luta foi para sobreviver, para manter a porta aberta. Vamos torcer que com o retorno da normalidade nós tenhamos, então, algo a mais para distribuir. Então, a chave que defende, né, o empresário em relação a isso é algo negociado. Então, na negociação, ele pode dizer qual é a condição dele no momento. Ok. Doutor Marco Antônio Folegatti, juiz do trabalho, eu espero que o senhor mate logo a saudade do fórum, porque se o senhor voltar para o fórum, é sinal que a pandemia já foi embora, tá bom, doutor Marco? Então, que o senhor faça todo o seu trabalho, não de casa, mas diretamente do fórum. Quero agradecer demais a sua participação, suas orientações aqui no Band Entrevista e fica sempre aberta aí as portas para que o senhor possa participar. Obrigado, Solange. Que Deus a ouça. Minha saudade do fórum é enorme. A justiça do trabalho é caracterizada por ser essa justiça acessível, a justiça que atende uma população muito carente, uma população que às vezes não encontra espaço em outros campos aí do Estado. Então, que assim seja e que a gente possa voltar à normalidade com saúde e com todos felizes, recuperando a economia. Isso tudo vai ser muito importante para todo mundo. Com certeza. Muito obrigada, doutor. Uma boa noite para o senhor. Boa noite. Obrigado, doutor. Boa noite para o senhor. E o Band Entrevista ele fica por aqui, mas sempre com o encontro marcado contigo, sábado às 6:50 da noite. A gente está sempre te esperando. Até lá, então. Bom final de semana. Uma boa noite, um excelente final de semana para você.